está de volta! Há quanto tempo, nosso ilustre viajante? Eu saí daqui logo depois da independência, 1822. Nós estamos em 1831. 9 anos. Não faz tanto tempo assim. E como sempre, eu volto ao Brasil cheio de histórias para contar. Ei, eu disse que estou cheio de histórias para contar. Eu ouvi. Então continua ouvindo, Aras. Parece até que não ficou interessado. Olha, você vai me desculpar, mas do jeito que vão as coisas, a única história que anda me interessando é a história do Brasil. Mas que história? Nós acabamos de ficar independentes, não fazem nem... 9 anos do tempo que você esteve fora. E vai dizer que eu perdi muita coisa. E vai dizer que a renúncia de Dom Pedro I é pouca coisa. Por essa eu não esperava. Eu saí daqui, ele tinha acabado de ser coroado. Eu voltei, ele tinha acabado de renunciar ao trono. Agora, eu acho que essa história está muito mal contada. Não. É você que está mal informado. Mas deixa comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Mas não foram só os brasileiros que comemoraram os novos tempos. Os portugueses que viviam aqui desde a vinda da família real se uniram para dar apoio político ao imperador Dom Pedro I e formaram um grupo que ficou conhecido como Partido Português. Já os brasileiros se dividiram em 2 grupos, os democratas e os aristocratas. Limitado pela Constituição. E afinal, quem ganhou essa disputa? Pois é, os 3 partidos foram eleitos para a Assembleia Constituinte. Mas quando começaram os trabalhos, em 1823, os aristocratas já tinham dado um jeito de expulsar os democratas da política. Então essa disputa ficou entre os portugueses e os aristocratas. Mas não por muito tempo, não. Peraí, como assim? O que acontece é que o imperador fechou a Constituinte e nomeou uma comissão para elaborar a lei máxima brasileira à sua medida, a Constituição Política do Império do Brasil. Isso já foi no ano de 1824. O poder estava todo concentrado nas mãos dele. Vocês já imaginaram a briga que Dom Pedro I comprou? De um lado, o imperador e os portugueses, do outro, os brasileiros. E o campo de batalha era a nossa primeira Constituição. Mas o que é realmente uma Constituição? E por que ela é tão importante? Vamos ver? Seu Gustavo, o senhor precisa entender que a gente não pode mudar as cores da encomenda de uma hora para outra. Tá tudo pronto aqui, tudo, tá tudo... Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Até mais. Cidinha, seu Gustavo quer que a gente faça os uniformes tudo de novo. E ele pode mandar assim, sem mais nem menos? Sei lá, né? Ele também é nosso sócio, entrou com a maior parte do dinheiro. Não, vou resolver isso já. Procura aí o contrato social. Boa ideia. Foi pra isso mesmo que nós fizemos um contrato. Pra ver quem é que tem poder dentro da confecção. E ao mesmo tempo pra limitar esse poder. A confecção não pode depender da vontade absoluta do seu Gustavo. Não é porque ele deu a maior parte da grana que ele vai se sentir o dono. Contratos e constituições são coisas parecidas. Ficou mais claro? Contratos e constituições existem para definir quem tem o poder, seja o imperador, o presidente, o Congresso, etc. E, ao mesmo tempo, para limitar esse poder. Aqui no Brasil, nós passamos pela elaboração de uma Constituição em 1988. Você se lembra da briga dos constituintes? Durante esta Constituinte, surgiram muitas divergências entre os deputados. Isso aconteceu porque eles defendiam diferentes ideias sobre a organização do país. Um exemplo foi a discussão sobre o direito de voto dos analfabetos, que foi contemplado no texto final. Outras questões, como reforma agrária e direitos dos trabalhadores, também dividiram as opiniões dos deputados. O resultado dessas discussões determinou os direitos e deveres de todo cidadão brasileiro. Entendeu agora por que uma Constituição é tão importante? Não foi à toa que houve tanta briga por ela no Primeiro Império. Dom Pedro I, que ganhou o primeiro round, dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs a Constituição ao país. A Constituição imposta por Dom Pedro I era centralizadora e conservadora. Centralizadora porque concedeu ao imperador um grande controle sobre o sistema político.
ele possuía o poder moderador que lhe dava o direito de dissolver o parlamento e nomear juízes e a autoridade máxima de cada província. Conservadora, porque mantinha a escravidão e limitava a participação política dos cidadãos através do voto censitário. Para ser eleitor ou candidato, o cidadão precisava ter uma determinada renda anual. Isso impedia as camadas populares de votar. Ah, então Dom Pedro enfiou a Constituição de 1824 goela abaixo do povo e todo mundo ficou de boca fechada? Não, senhor. Teve gente que pôs a boca no trombone. Foi aqui na província de Pernambuco que os ventos revolucionários começaram a soprar contra o imperador. Liderados por Frei Caneca, os membros da Câmara da cidade de Recife se recusaram a aceitar a Constituição de 1824. Os recifenses tomaram o poder na província e logo receberam o apoio da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Juntos, eles criaram uma república, que foi batizada de Confederação do Equador. Me diga uma coisa, que fim levou essa história da Confederação do Equador? Ih, acabou mal. Os líderes do movimento tinham ideias muito liberais. Perderam o apoio dos comerciantes e dos senhores de terra. O governo central mandou as tropas para lá e acabou com tudo. Os líderes foram condenados à morte. O Frei Caneca queria que a Constituição fosse fruto de um acordo, um pacto entre as províncias e o imperador. Uma Constituição a favor da liberdade dos cidadãos. Frei Caneca era um liberal. Daí a sua briga com Dom Pedro, que era um autoritário. Quer dizer, queria ser a única autoridade do país. Frei Caneca foi executado, mas suas ideias não morreram. Continuaram a se espalhar pelo Brasil. Dom Pedro I ganhou a batalha, mas tinha começado a perder a guerra. A Câmara dos Deputados foi reaberta e, junto com ela, a oposição ao imperador. O medo de uma possível reunificação com Portugal voltou a ser o assunto do dia na imprensa, que não economizava críticas a Dom Pedro. O tempo fechou ainda mais com a turbulência das revoluções europeias. Elas acabaram com o absolutismo em países importantes como a França. Não era mais possível justificar as atitudes autoritárias do nosso imperador. O clima político piorou ainda mais no Brasil com a pressão de uma crise econômica provocada por problemas na agricultura de exportação. Pois é, no meio desse tumulto todo, Dom Pedro se envolveu na sucessão do trono português. Queria que a sua filha fosse a escolhida para herdar a coroa. Acontece que os brasileiros, a gente já sabe, queriam distância de Portugal. A atitude do imperador caiu como uma bomba em diversos setores brasileiros. E eles acabaram se unindo para combater Dom Pedro. O jogo político chega a um ponto crítico com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que fazia oposição ao governo. A agitação política chega às ruas. Aumenta o conflito entre os portugueses partidários do imperador e os brasileiros unidos na oposição. Dom Pedro ainda tentou fazer diversas jogadas políticas, mas a coisa só piorava. Havia boatos de que ele fecharia outra vez a Câmara, ficando livre para governar de maneira ditatorial. A reação foi quase imediata. Setores populares foram às ruas para protestar contra a nova medida do imperador. Deixa os comentários para depois e termina a história primeiro. Como acabou? Acabou como você já sabe. O imperador renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Foi assim que acabou. Quando Dom Pedro I abdicou, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade e, de acordo com a Constituição de 1824, não podia assumir o trono. Começou então o período da regência, quando o país passou a ser governado por pessoas escolhidas pelos deputados e senadores. Durante a regência, 2 grupos políticos se enfrentaram no parlamento: os liberais moderados e os liberais exaltados. Numa tentativa de estabelecer um acordo, eles fizeram modificações na Constituição. Isso ficou conhecido como Ato Adicional de 1834. Por este ato, as províncias ganharam um pouco mais de autonomia, puderam eleger assembleias regionais e criar impostos. Desta forma, as províncias estavam mais livres do poder central. Em vez de tranquilidade, o ato adicional provocou uma explosão de movimentos em todo o país. Alguns desses movimentos reuniam as elites. Elas exigiam ainda mais autonomia para as províncias ou até mesmo a independência e a separação.
Em outros movimentos, eram os homens livres, pobres, que se revoltavam contra os privilégios da elite. Houve também diversas rebeliões de escravos na Bahia. Mas uma das principais rebeliões regenciais aconteceu na Amazônia. Cabanos eram lavradores pobres que moravam na beira do rio. Por isso, o movimento ficou conhecido como cabanagem. A cabanagem durou de 1835 até 1840, chegando a dominar a cidade de Belém. A luta era principalmente contra a manutenção dos privilégios dos portugueses na região. No extremo sul, aconteceu outra rebelião regencial e a mais longa guerra civil que o Brasil já teve, a Guerra dos Farrapos. O motivo da revolta eram os impostos pesados sobre o charque, o couro e as mulas, que diminuíam a capacidade de concorrência dos produtos do Rio Grande. Esses impostos não beneficiavam a província. E os farroupilhas proclamaram em 1836 a República Rio-Grandense, influenciados pelos ideais republicanos das novas repúblicas do Prata, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. E em 1839 proclamaram também a República Juliana em Santa Catarina. Só em 1845 o Rio Grande foi pacificado através de um acordo conduzido por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O acordo de paz atendia a reivindicações dos gaúchos, incorporava os oficiais rebeldes ao exército imperial e libertava os escravos que tinham lutado ao lado dos farrapos. Você já imaginou o que teria acontecido se todas essas revoluções tivessem sido vitoriosas? Se as províncias tivessem conquistado cada vez mais poder? Provavelmente, o mapa da América do Sul não seria este. O Brasil teria se dividido em vários países, como aconteceu na América Espanhola. Mas este quebra-cabeça tem outra peça. Naquela época, a cana-de-açúcar tinha deixado de ser a principal riqueza do Brasil. Era a vez do café. É preciso acabar com esse clima de desordem que tomou conta de todo o país, Vicente. Isso sim. Isso que você chama de desordem, eu chamo de reivindicações dos cidadãos passivos. Ora, Gil, nós já estamos quase na metade do século XIX. E só quem tem renda é que tem direito a voto. Essas rebeliões podem muito bem ser o grito de insatisfação dos homens livres pobres que não têm direitos políticos e dos escravos que não têm direito nenhum. Isso é culpa do ato adicional, o ato da anarquia. E a única saída que nós temos é a centralização do poder e o retorno da ordem, meu amigo. Então você é um regressista? Pois eu, meu amigo, sou um progressista. Pior para você, porque nos dias que nós vivemos hoje, ninguém vai conseguir barrar o regresso, meu amigo, No fim da regência, o regresso se fortaleceu no parlamento e conseguiu aprovar em 1840 uma lei que diminuía a autonomia das províncias. Buscando recuperar seu espaço político, os progressistas propõem a antecipação da maioridade de Dom Pedro. Essa manobra ficou conhecida como o golpe da maioridade. E aos 14 anos de idade, Dom Pedro se torna o segundo imperador do Brasil. Durante o seu reinado, Dom Pedro II exerceu o poder moderador. O imperador atuava como mediador nas disputas entre liberais e conservadores. Neste período, o território nacional foi consolidado. A cana-de-açúcar cedeu lugar ao café. As províncias eram dependentes do poder central no Rio de Janeiro. Além da estabilidade política, o reinado de Dom Pedro II foi marcado por transformações importantes. Na economia, a produção do café se expandiu, principalmente na região sudeste, e estimulou o surgimento de outras atividades como a construção de ferrovias. Foi nesse período que surgiram as primeiras indústrias brasileiras e as cidades cresceram e se modernizaram. Em meados do século XVIII, pela primeira vez na história, filósofos iluministas criticavam de forma absoluta a ideia de escravidão. Consideravam a liberdade um direito natural, que nascia com a pessoa. Naqueles tempos, as ideias de liberdade e cidadania estavam garantidas na Constituição Imperial. Mas essa mesma Constituição garantia também um outro direito considerado tão natural como o direito de ser livre. O direito de propriedade. Ficava fácil justificar a escravidão.
Os senhores tinham direito de propriedade sobre seus escravos. Justificar o tráfico, no entanto, era bem mais difícil. Só em 1850, depois de muita pressão internacional, o governo resolveu tomar uma atitude. Como ninguém cumpria a lei que proibia o tráfico, foi feita uma nova lei, e foi feita para valer. Acabou mesmo com o tráfico. Os fazendeiros de café, é claro, protestaram. Não concordavam nem mesmo que a libertação fosse lenta e gradual. E olha que eles continuavam com aquele estranho direito de propriedade sobre os escravos que já possuíam. Então, quais foram as consequências do fim do tráfico? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, se o tráfico tinha acabado, os fazendeiros iam ter que contar só com os escravos que já estavam no Brasil. Isso quer dizer que a oferta de escravos diminuiu. Portanto, a procura aumentou e o preço subiu. Ah, então eu acho que ser senhor de escravos acabou ficando bem mais difícil do que antes. Concorda? Realmente, comprar escravos ficou mais difícil depois de 1850. E a venda de escravos era um bom negócio para quem enfrentava dificuldades econômicas. Tanto que os pequenos proprietários começaram a vender seus escravos para os grandes produtores. Quem mais comprava eram os fazendeiros de café no Sudeste, que era a região mais próspera. Foi o tempo do tráfico interprovincial. O governo imperial vinha tomando algumas medidas no sentido da libertação. A primeira foi a proibição do tráfico, em 1850. Em seguida, vieram a Lei do Ventre Livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885. A Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos que tivessem 60 anos, também estabelecia um prazo de 13 anos para libertar, com indenização, todos os escravos. Mas este prazo, que terminaria em 1898, não chegou a ser cumprido. Em 1887, as fugas de escravos se generalizaram nas novas áreas do café e o exército se recusou a capturar os fugidos. Em 13 de maio de 1888, quando finalmente a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, praticamente já não havia mais escravos no Brasil. Isabel, a princesa do Brasil, quando assinou a lei que libertava todos os escravos, perguntou ao barão de Cotegipe: "Então, senhor barão, ganhei ou não ganhei a partida?" E o barão respondeu: "Ganhou a partida, mas perdeu o trono, princesa." Dizem que esta cena aconteceu no dia 13 de maio de 1888, no dia da abolição da escravatura. A princesa tinha acabado de assinar a Lei Áurea e o barão de Cotegipe teria dito que ela tinha acabado de assinar o seu fim como princesa. E não é que o barão tinha razão? O fim da monarquia não aconteceu só por causa da Lei Áurea, que terminava com a escravidão no Brasil. Muitos outros acontecimentos provocaram a proclamação da República. A Guerra do Paraguai começou no final de 1864 e terminou em 1870. Nessa guerra, o Império Brasileiro se uniu às repúblicas do Uruguai e da Argentina. Os três países formaram uma tríplice aliança para enfrentar o Paraguai, então um país que se desenvolvia e pretendia expandir o seu território. Os paraguaios eram bem treinados e eram comandados pelo próprio presidente da República, o Marechal Solano Lopes. No final da guerra, praticamente toda a população masculina adulta do Paraguai tinha sido dizimada. Na sua última batalha em Cerro Corá, Solano Lopes foi morto por um soldado brasileiro. No seu derradeiro momento, ele teria dito a frase: "Morro com minha pátria". Bem, mas a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai acabou fortalecendo o sentimento patriótico. Mas um outro sentimento nacionalista começa a tomar conta dos militares, juntamente com a ideia de uma maior participação na vida política nacional. Por sua vez, os políticos do Império começam a temer que essa participação dos militares na vida política nacional desestabilize o regime.
E foi exatamente isso o que acabou acontecendo. Os oficiais brasileiros, pouco a pouco, começam a aderir à ideia da República. O lema positivista Ordem e Progresso começa a tomar conta dos quartéis, juntamente com a ideia de uma república autoritária dominada pelos próprios militares. Além dos militares, muitos estudantes e intelectuais aderiram às ideias republicanas. E em 1870 era fundado o Partido Republicano no Rio de Janeiro. Esse partido lançou o Manifesto Republicano em dezembro daquele ano. Vimos como o fim da escravidão provoca o aumento da imigração e como acontecimentos como a Guerra do Paraguai reforçaram a organização do movimento abolicionista e dos partidos republicanos, acelerando assim o fim do Império no Brasil. Bom, como você viu, derrubar é muito mais fácil do que construir. E olha, os republicanos sentiram isso na própria pele quando eles quiseram implantar a República no Brasil.